hoje, pessoal, ele foi pensado para que a gente, de uma forma que a gente possa alinhar os nossos pensamentos no que diz respeito às nossas bases que norteiam o nosso trabalho, certo? Tanto que aí eu dei um título aí, as bases que devem nortear o trabalho dos professores de matemática em Mato Grosso. Coloquei essa observação aí, que nenhum prédio é construído sem bases sólidas. Por que desse pensamento? Andando nas escolas, olhando alguns planejamentos, olhando algumas apostilas que foram produzidas pelos professores do Polo, eu observei o seguinte, que vários professores utilizam de bases diferentes. Tem professores que trabalham a partir da BNCC, tem professores que trabalham a partir do DRC, tem professores que utilizam outros meios para organizar o seu trabalho na sala de aula. E o que acontece? Acontece que cada um vai trabalhando para um lado, né? Então, eu acho que fez necessário que a gente fizesse essa conversa, né? Que hoje vai ser mesmo questões de leitura, de conhecer documentos, certo? Hoje nós vamos fazer isso. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, se a gente tem uma base que precisa ser observada, não tem como a gente organizar o nosso trabalho de uma forma diferente, né? Não tem como a gente pensar o nosso planejamento, pensar nossas aulas fora do que nós já temos estabelecido aqui para o nosso estado, tá bom? O áudio tá beleza aí, pessoal? Sim. Sim, todo mundo me escutando, beleza? Sim, ótimo. Tudo tranquilo. Tá ok. Tá ótimo. Vocês vão ver eu olhando para o outro lado aqui, às vezes, é porque eu estou acompanhando ali no outro monitor. Então tá, vamos continuar. Assim, eu também, eu deveria ter falado isso no início, né? Mas eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos vocês que dispuseram aí um tempo para que a gente possa conversar um pouco sobre esses temas aqui. Eu sei que está muito corrido o dia a dia de todos os professores, da mesma forma também está corrido ali o dia a dia da gente no DRE, mas eu acredito assim que nós temos que, muitas das vezes, tentar fazer o máximo para que a gente consiga fazer minimamente o melhor, né? Então, vamos lá. Olha só, sobre o que nós vamos refletir nesses 4 encontros, eu coloquei aqui, ó, as habilidades com foco no DRC, MT, os procedimentos metodológicos, o desenvolvimento do instrumento avaliativo e o processo avaliativo a partir das habilidades e o planejamento a partir das orientações do DRC. Só que, como que nós vamos organizar esse trabalho? Nós precisamos organizar esse trabalho de uma forma que seja possível aplicar dentro da sala de aula. Eu prometo a vocês que nós não vamos tentar aqui fazer coisas mirabolantes, trabalhos assim, que não seja possível aplicar na sala de aula, né? O ponto de vista que eu quero trabalhar aqui com vocês é algo que possa ser trabalhado, inclusive, agora nesse momento de aulas remotas, tá bom? Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre as habilidades. Nós vamos fazer um alinhamento sobre de onde partiu, né, e até onde chegaram essas habilidades para a gente aqui no estado de Mato Grosso. Com os seguintes temas: as habilidades e competências na BNCC, porque a BNCC é a matriz do nosso currículo, é a mãe do nosso DRC,
certo? Eu vou falar um pouquinho também sobre a matriz de referência do SAEB, que várias pessoas também me perguntam sobre isso, e a gente tem, assim, uma certa dúvida em relação a essas questões, porque daí a gente fica naquele, parece que nós estamos, assim, no meio de um fogo cruzado, e a gente não sabe se usa BNCC, se usa DRC, se usa a matriz do SAEB, se usa descritor não sei das quantas. Então, para a gente sair desse fogo cruzado de informações e ter um norte, uma coisa básica, um alicerce organizado para a gente construir aí os nossos planejamentos. Nós vamos também falar sobre as habilidades no DRC e como elas estão organizadas no SIGEDUCA, certo? Eu estou vendo aqui que o Eliandro está falando que o áudio está ruim. Gente, o áudio deu uma arruinada aí para todo mundo? Para mim tá normal. Aqui também tá bom, Giovanni. Ah, tá. O Para Eliandro mim disse que também tá melhorou. tranquilo. Beleza, então. Então, vamos lá. Daí, pessoal, nós vamos ter algumas partes que serão mesmo algumas leituras, né? E nós vamos começar por aqui. As competências e habilidades na BNCC. Lá na BNCC nós temos o seguinte: para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. Então, nós temos aí habilidades, objetos de conhecimento e unidades temáticas. Essa é a forma da organização, né, que essas habilidades chegaram para a gente também na DRC. Então, essas habilidades, nós vamos ter ela como Isso, vamos lá, vamos continuar. Na BNCC, competência é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Daí nós temos as habilidades e as competências. Agora, quais são as diferenças entre habilidades e competências? A habilidade, ela vem de uma questão do conhecimento mais específico, certo? Ela é um conhecimento mais específico. Por exemplo, quando fala ali da competência, ele fala para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Por exemplo, para que se consiga fazer, por exemplo, um online. Vamos pensar que a competência é realizar um pagamento de um boleto online, né? A pessoa tem que ter algumas habilidades. Ele precisa conseguir encontrar o código desse boleto. Então, essa é uma habilidade. A pessoa precisa conseguir conectar, por exemplo, vamos dizer que ela vai fazer esse pagamento pelo celular. Ela precisa ter a habilidade de manusear esse celular. Ela precisa ter a habilidade de manusear o aplicativo do banco, né? Então, são várias pequenas habilidades que vão formar a competência, conseguir pagar um boleto, que é uma coisa da vida cotidiana, certo? Aqui, no próximo exemplo, aliás, no exemplo, eu trouxe aqui, ó. Nós temos aqui um jogador que, por exemplo, eu sou muito fã. Nós temos aqui o Neymar, né? Aqui, no primeiro, ele está fazendo embaixadinha. No segundo, eu coloquei aqui como velocidade, certo? Tem um outro ali, que ele está fazendo uma cena, uma coisa típica do Neymar, né? Aqui tem um outro gifzinho, onde ele está fazendo um drible. Então, aqui nós temos várias habilidades que o Neymar tem. Ele tem a habilidade de fazer embaixadinha, de ser um jogador... a velocidade também faz parte é uma habilidade que ele tem. Uma outra habilidade que é de fazer cena, não é? Uma outra habilidade de dar um drible. E, por último, juntando tudo isso, ele tem a competência de ser um bom jogador. Infelizmente, né, esse gol que ele está fazendo aí é um dos gols um dos gols mais bonitos que eu já vi ao vivo.
e infelizmente foi em cima do meu Flamengo, mas tá bom, né? Então, a diferença entre habilidade e competência é isso. A habilidade, você tem vários conhecimentos específicos, e a competência é quando você usa esses conhecimentos específicos para desenvolver uma situação maior, onde requer várias habilidades dessa. Beleza? Gente, está clara aí a questão de competência e habilidades? Pessoal, ficou claro isso aí? Ficou. Beleza? Mais alguém? Não, o pessoal está manifestando ali no chat. Beleza. Sim, ficou bem claro. Não, tá ótimo, então. Então, vamos continuar. Bom, aqui eu trouxe as competências específicas de matemática para o ensino fundamental e para o ensino médio. Bom, essas competências aqui, elas estão na BNCC, certo? E também estão no DRC, de Mato Grosso. Agora, gente, o que é interessante a gente saber? Por exemplo, aqui nós temos as competências específicas de matemática para o ensino fundamental. São 8 competências. Gente, eu trouxe aqui, a gente não vai ler elas, mas o que eu quero mostrando isso é que é o seguinte: todas aquelas habilidades que os alunos trabalham durante o ensino fundamental, elas têm como fim fazer com que o aluno consiga formar, né, ele consiga desenvolver essas competências, né? Nós temos a primeira competência aqui, ó, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações. Rapaz, tá ruim para ler também. É porque eu fiz um corte aqui, né? E aí eu tô vendo que a imagem não tá muito bacana, mas é o seguinte, gente, o que eu queria era que a gente compreendesse que essas habilidades, elas são desenvolvidas para que o aluno possa desenvolver essas tais competências. Vamos ler aqui uma do ensino médio, que a imagem está melhor. Ó, a número 2 ali, propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia, do mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Então, o que vai acontecer ali? O aluno vai trabalhar diversas habilidades para que ele possa chegar lá na comunidade dele e conseguir desenvolver essas competências, certo? A educação, ela passou do estágio, né, de, por exemplo, a matemática ser apenas fórmulas, ser apenas cálculo, ser só isso. Por quê? A gente pode observar isso quando a gente vê, por exemplo, uma prova do Enem, não é isso? Lá numa prova do Enem, você vai olhar uma questão de matemática, ela tem todo um contexto. Então, o aluno ele precisa, né, ter uma base para conseguir olhar ali, ter conseguir decifrar aquele contexto ali e, além do mais, conseguir utilizar algumas habilidades para conseguir resolver aquele problema. É lógico que eu vou deixar de fora aqui da nossa conversa, por exemplo, os problemas que nós temos na escola, os problemas familiares dos alunos, até porque
isso é uma coisa específica de cada escola consegue pensar isso, né, no seu interior ali, e a nossa discussão vai ser pautada mesmo nos documentos, nas bases que a gente tem, né? Para quê? Para que, como eu falei no início, todos nós temos basicamente o mesmo ponto de partida, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Tudo ok? Então, vamos lá. Bom, vou falar só um pouquinho aqui sobre essa matriz de referência do SAEB. Bom, os testes do SAEB são elaborados a partir de matrizes de referência. Os conteúdos associados a competências e habilidades desejáveis para cada série e para cada disciplina são subdivididos em partes menores, os descritores, cada uma especificando o que os itens das provas devem medir. As matrizes do SAEB não englobam todo o currículo escolar e não devem ser confundidas com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, já que o recorte da avaliação só pode ser feito com base em métricas aferíveis. Então, todos esses textos aqui eu fui retirando desses documentos. Não, aqui ele já deixou claro que a matriz de referência do SAEB não deve ser confundida com procedimentos, estratégias de ensino, orientações metodológicas. Por quê, gente? As nossas habilidades que estão lá na BNCC e no DRC, elas já contemplam os descritores. Eles já contemplam aquilo ali. Então, na hora da gente planejar, a gente não tem que ficar pensando, meu Deus, estou atingindo a matriz de referência do SAEB. É lógico que, inclusive, a partir desse ano, a gente tem uma mudança na questão do SAEB. Ainda não vi novos materiais relacionados a isso, mas sei que vai acontecer algumas mudanças, né? Então, eu acredito que logo que a gente tiver alguma situação para passar para vocês em relação a isso, a gente vai trazer, mas na hora do nosso planejamento, não é isso daqui que a gente tem que observar, certo? Vamos adiante. Agora, aqui sim, está o documento de referência curricular para Mato Grosso, que é o famoso DRC. Então, pessoal, uma das principais questões que eu pensei da gente abordar esse tema foi ver alguns planejamentos, como eu disse antes, que não estavam sendo pautados aqui. Uma coisa é a gente entender a diferença, né, entre a BNCC e o DRC, né? E aí nós vamos ver essa questão aqui do DRC, entender, né, como que ele está organizado e voltado sempre para a questão da matemática. A elaboração do documento de referência curricular para Mato Grosso parte do princípio de que a continuidade da educação básica na última etapa do ensino fundamental precisa estar atenta aos pontos direcionadores à organização dos currículos no território brasileiro, preconizados pela Base Comum Curricular. Entre eles, desenvolvimento integral, aprendizagem ativa e a progressão de atividades. Aqui, a gente já pode extrair a seguinte informação, que o nosso DRC, ele foi pautado completamente na BNCC. Tanto que se você for lá, observar as habilidades, por exemplo, de matemática, lá na BNCC, serão as mesmas do DRC, inclusive os códigos, o objeto de aprendizado também, né? Deixa eu só... Não é de aprendizado, gente, desculpa. É objeto de conhecimento. É o mesmo, certo?
Lá na DRC, quando eu olhei lá no do ensino médio, ele não tem o objeto de conhecimento, mas já na última versão aqui do DRC para o ensino médio, já tem, inclusive, o objeto de conhecimento, né? Ó, o documento de referência curricular para o estado de Mato Grosso, etapa ensino médio, é proposto na perspectiva de contemplar as dimensões de ciência, cultura, trabalho e tecnologia a partir da flexibilização curricular com vistas à formação integral do estudante. Aqui, a gente pode perceber mais uma vez a questão da formação integral. No ensino fundamental, ele falou o desenvolvimento integral, que é como está aqui, ó. O desenvolvimento integral, só um instante, o desenvolvimento integral, aprendizagem ativa. E o que é essa aprendizagem ativa, gente? É onde o aluno, ele não vai mais aprender apenas ouvindo o que nós, professores, temos a dizer, né? O aluno, ele tem que ser protagonista do seu aprendizado. O aluno, ele tem que desenvolver as habilidades, certo? Além da progressão de aprendizagem. A própria organização da DRC, ela já permite que a gente faça essa questão da progressão de aprendizagem. A própria habilidade, ela já vem de uma forma que a gente pode observar a progressão dessa habilidade, tanto na escrita, quanto na posição que elas estão escritas lá no documento. Aqui, ó, quando ele fala aqui da etapa ensino médio, ele traz o seguinte, ó, na perspectiva de contemplar as dimensões de ciência, cultura, trabalho e tecnologia, a partir da flexibilização curricular. Então, esses pontos de vista, nós temos que ter para que a gente consiga contagiar o aluno com isso, né? Ele vê a matemática como uma ferramenta para outras ciências, né, que ela está inserida na cultura, no trabalho e na tecnologia. A tecnologia que hoje é o forte, né? Quando a gente fala dos nossos alunos, nós temos aí alunos que se dão muito bem nessa área. Ainda temos uma carência muito grande por parte dos nossos alunos que não têm acesso. Mas isso não pode ser um motivo para que a gente não pense nessa questão da tecnologia. Por quê? Quando ele fala aqui, ó, a questão do mundo do trabalho, aqui, ó, a cultura, e aqui ele fala do trabalho, né? E praticamente, quase que todo o trabalho, você tem alguma questão que é resolvida através de tecnologia, né? E cada vez mais isso vai acontecer. Então, o nosso aluno, se a gente pensar que os alunos que terminam o ensino médio na escola pública, menos de 40% deles vão para a universidade, isso não são os que terminam o curso universitário, não, é os que vão para a universidade. Menos de 40%, então nós temos mais de 60% desses alunos que não vão lá na universidade. Então, se a escola não conseguir fazer esse papel de levar esse aluno sempre pensando nesses pontos de vista, como que esse aluno vai chegar lá no mercado de trabalho? Daí eu sei, por exemplo, que a gente pode pensar, olha, o nosso curso aqui não é um curso profissionalizante, né? Mas, pessoal, a gente consegue perceber, por exemplo, que todas as habilidades que tem na DRC, eu não vou falar todas, né? Mas a grande maioria delas, a gente consegue trabalhar baseado em questões do cotidiano,
né? A gente pode trazer questões do cotidiano para dentro dessas habilidades. Então, nós, professores, precisamos ter essa habilidade, né? Mais uma vez eu vou falar, para que a nossa aula não fique naquela. Calcule, 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 escreva, 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 responda, 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 complete, 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 né? Ao romper com a antiga concepção de matemática, também se faz necessário romper com as remotas práticas de ensino dessa área. O que quer dizer? Por exemplo, a gente vê muito professor, muito colega que abominam, vamos dizer assim, o uso de calculadora, por exemplo. O que acontece? O aluno ele chega lá no final do ensino médio, ele não consegue usar aquelas ferramentas lá, usar a memória da calculadora para fazer um cálculo qualquer aí, né? Então, o que nós temos que pensar? Que esse aluno ele vai precisar disso. Hoje em dia, não tem como, né, nós trabalharmos mais longe dessas tecnologias. Vamos ali. Assim, é preciso superar a visão de que o estudante aprende matemática por meio de memorização de fatos, acontecimentos, normas ou regras transmitidas pelo educador ou pela repetição enfadonha de exercício. É lógico, pessoal, que quando a gente fala sobre isso, não é que a gente vai romper com tudo que ficou para trás, com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente já tem de bagagem em relação a isso. Mas o que precisa acontecer? Precisa acontecer é que nós temos que atualizar o nosso procedimento. Não tem como, por exemplo, eu não conseguir trabalhar com uma planilha eletrônica, né? Esse é um conhecimento que nós temos que ter e trabalhar com os nossos alunos. Eu sei, por exemplo, que nem toda escola tem um laboratório de informática, mas uma grande parte dos alunos tem celulares. E hoje a planilha eletrônica, ela está lá no celular dos alunos. E a gente, quando a gente quer, a gente dá um jeitinho. Ali na escola plena, eu me lembro lá, tem um laboratório lá, que não é bem um laboratório, é um lugar onde se faz uma avaliação, eu esqueci agora o nome da avaliação lá, que é para quem não terminou o ensino fundamental, vai lá e faz aquela avaliação e encerra o ensino fundamental ali. Não é bem um supletivo, não, mas eu esqueci o nome. Tá, mas o que acontece? Lá tinham alguns poucos computadores. E aí o professor Ginaldo, como que ele fazia para a turma inteira trabalhar a partir já do Google Sala de Aula, que é esse que a gente está... Isso em 2019. Ele já trabalhava assim. Aí o que ele fazia? Tinha alguns computadores, os alunos que não tinham celular iam para os computadores, os outros já utilizavam o aplicativo no próprio celular, né? Então, essas dinâmicas a gente faz da forma que for possível, né? Lógico que eu não estou aqui querendo crucificar ninguém porque não faz, porque não tem condições mesmo de fazer, mas, gente, quem tem condições precisa ter a habilidade de trabalhar com essas questões tecnológicas para trazer isso para os alunos, né? Porque a gente sabe da importância disso na vida deles. Muitas vezes a gente pensa, não, mas os alunos já entendem tudo de informática, entendem tudo de celular e tal. Mas não, gente. Eu discordo dessa questão. Eles são muito bons em organizar os jogos deles, eles são muito bons em subir um vídeo para o YouTube, até editar um vídeo bacana, mas de repente você pede para enviar um e-mail, o aluno não consegue, né? Então, e esse processo todo precisa fazer parte da formação do aluno, uma vez que provavelmente em casa ele não vai ter alguém que ensine isso daí, né? Interessante que, se for possível, a gente faça esse papel. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Eu não. Não.
tranquilo, professor. Pode continuar por mim. Tá tranquilo? Beleza, então. Bom, agora nós vamos começar a falar Nós vamos chegar agora nas habilidades. Olha só. O DRC-MT 2018, em consonância com a BNCC 2017, define as seguintes terminologias. A gente já falou aqui sobre as competências, né? Que são o quê? Mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas na vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Mais uma vez, né, a gente tem aqui a questão do mundo do trabalho. E aí, como a gente vê que o DRC foi feito a partir da BNCC, né, e o que é importante a gente falar aqui sobre esses dois documentos? A BNCC é um documento padrão, o DRC pôde pegar a BNCC e ampliar algumas coisas, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, tudo que tem dentro do DRC também está dentro da BNCC, né? E não necessariamente todas as coisas do DRC estão lá na BNCC. Por quê? No DRC de Mato Grosso foram incluídas várias coisas que são específicas do nosso estado, tá? E aí nós temos as habilidades, né? Que são aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos diferentes contextos escolares e os objetos de conhecimento, onde nós temos aqui os conteúdos, os conceitos e também os procedimentos, tá ok? Então, gente, tá claro essa questão do que é competência, o que é habilidade e o que é objeto de conhecimento? Responde no chat ou fala aqui no áudio. Antônio Carlos, o senhor está aí. Tudo ok, pessoal? Tá tranquilo, Giovanni. Pode continuar. Beleza. Vamos lá. Bom, as nossas habilidades no DRC, elas estão organizadas em unidades temáticas. Por exemplo, aqui, ó, para o ensino fundamental, que é essa primeira aqui, nós temos 5 unidades temáticas, certo? Que são, nós temos aqui a unidade temática números, nós temos grandezas e medidas, probabilidade e estatística e, aliás, álgebra e geometria. Então, nós temos aqui 5 unidades temáticas. Dentro de cada unidade temática dessa, nós temos as habilidades. Bom, eu acredito que vocês já devem ter visto, quem já olhou o documento do DRC deve ter percebido isso daí. Olha, para o ensino médio, que é essa parte aqui, nós temos 3 unidades temáticas, certo? Que são, fizeram a junção aqui, números e álgebra, geometria e medidas e... Perdi a conexão. Eita. Deixa eu ver aqui. Não. Beleza. Estão vendo aí o slide? Sim. Sim. Tá ótimo. Pessoal, também, continuando aqui, só retomar aqui onde a gente estava.
nós estávamos falando aqui das unidades temáticas no ensino médio, né? E aí acontece o seguinte, que aqui no ensino médio nós temos 3 unidades temáticas, 1, que é números e álgebra, 2, geometria e medidas, e 3, que é probabilidade e estatística. E olhem esse esquema aqui, que já mostra exatamente como que essas unidades temáticas, lá do ensino fundamental, estão levando ao aluno elas vão se organizando para que o aluno consiga desenvolver lá no ensino médio. Por exemplo, as unidades temáticas, números e álgebra, ó, elas formam aqui essa unidade temática. A primeira unidade temática, vamos falar assim, lá do ensino médio, né, que é a unidade temática, número e álgebra. Geometria, grandezas e medidas, então, já tirou a parte de grandezas aqui e ficou geometria e medidas. E aqui permaneceu a mesma. Então, quer dizer, todas essas unidades temáticas aqui, elas precisam ser trabalhadas no ensino fundamental para que o aluno consiga desenvolver também os estudos que vêm lá no ensino médio, né? Com todas aquelas questões das competências, certo? E aí, o que acontece? Muitas das vezes, a gente fica assim, que habilidade que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, o que que eu vou trabalhar, mas esses documentos aqui, pessoal, já tem tudo que a gente precisa para dar o pontapé no nosso planejamento. Por quê? Porque se a gente consegue compreender todo o que está dizendo aqui, o DRC, a gente já tem uma base muito sólida para desenvolver os nossos trabalhos da forma que está sendo exigido. Eu já vi, assim, às vezes alguém falar, mas esse conteúdo aqui não é dessa série, é de tal série, né? Mas, gente, vamos pensar. Nós temos um documento que diz como que as coisas devem funcionar, né? Nós temos lá falando que tal habilidade é de tal ano. Como que eu vou pegar e vou sair fora do que está sendo solicitado para o Brasil inteiro? A gente não pode fazer assim. É lógico que eu sei que vai acontecer dentro da escola, por exemplo, o aluno está lá no 8º ano e algumas competências que ele tinha que vir desenvolvendo, né, ao longo do ensino fundamental, ele não desenvolveu. Aí o professor, por muitas vezes, vai pegar alguma coisa já lá de trás para tentar trazer esse aluno para onde ele está. Isso é normal, né? Mas, mais uma vez, eu quero falar assim, nós estamos conversando aqui sobre a teoria como ela deve ser, né? Eu sempre tenho esse pensamento. A teoria é uma coisa, eu sei, a prática é outra, né? Mas a gente tem que ter uma teoria bacana, que é para a gente conseguir aplicar o máximo na prática, né? Eu sempre imagino assim, a teoria é a pista de Fórmula 1 lá, onde não tem uma poeira, não tem buraco, não tem pedra, não tem nada. Não tem gente atravessando a rua sem dar seta, não vai ter essas coisas lá na pista lá da Fórmula 1, né? E a realidade é a rua da cidade onde a gente anda, cheia de lombada, tem buraco, tem gente que entra sem dar seta, né? Mas a gente precisa saber a parte teórica ali que define as bases para que você possa aplicar o máximo possível na realidade, certo? Bom, aí a gente traz a questão da estrutura das habilidades, certo? Teve até um outro encontro que eu falei um pouco sobre isso, a gente vai retomar isso daqui, tá? Conforme a descrição na BNCC, as habilidades são compostas por verbo, complemento do verbo e o modificador. Pessoal, a gente compreender esses termos aqui, ele vai facilitar
no nosso planejamento, no nosso ato de planejar. Isso vai facilitar na questão de organizar os exercícios, vai facilitar na hora de você avaliar o seu aluno, certo? Por quê? Porque cada coisa aqui já é pré-estabelecido, né? Já tem pré-estabelecido o que deve ser feito, né? Então, a gente não precisa ficar inventando muita coisa, certo? Por exemplo, quando nós temos aqui o verbo, indica o processo cognitivo, que é lá onde fala aprender, elaborar, né? Então, todos esses processos cognitivos são o verbo, e geralmente ele vai aparecer no início da habilidade. Ó, o complemento do verbo, que indica o objeto de conhecimento, ou seja, essa segunda parte aqui da habilidade, ela já indica quem? O conteúdo, ou seja, os conceitos ou os procedimentos. E aí nós temos o modificador. Esse modificador indica o quê? Indica o contexto ou maior especificação da aprendizagem. Que é o quê, gente? É a gente pegar esse conteúdo e fazer uma aplicação dele em determinada situação, certo? Então, esses 3 itens, verbo, complemento do verbo e modificador, precisam ser compreendidos, tá bom? Porque, como eu disse, isso vai facilitar demais na hora de você organizar o seu planejamento. Vamos lá. Ó, na prática, como que vai ficar isso daí? Nós temos aqui a primeira habilidade lá do 6º ano. Eu peguei aqui uma lá do 6º ano. Então, só para relembrar, né, gente? Aqui nós temos o código alfanumérico, onde EF é ensino fundamental, 06, que é o 6º ano, MA, que é matemática, e 01 é a ordem que ela aparece no rol das habilidades do 6º ano, tá? E aí nós temos aqui, ó, de amarelo, comparar, ordenar, ler e escrever. Então, nós temos aqui quem? O verbo. Os verbos aí no caso. Nós temos aqui de azul, números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita. Então, aqui nós temos o complemento do verbo. Não é isso? Complemento. E aqui de verde, nós temos o modificador. Então, cada partezinha dessa, né, ela tem uma função na nossa habilidade. Por exemplo, quando a gente olha aqui, ó, para o complemento, a gente já vê qual é o conteúdo. Nós vamos trabalhar aqui números naturais e números racionais, onde nós vamos falar também da representação decimal finita, desses números aqui, quando a gente fala dos racionais, no caso, né? Então, comparar, ordenar, ler e escrever. Gente, então, essa habilidade aqui é uma habilidade, teoricamente, simples de ser trabalhado, porque aqui a gente vai levar o aluno a comparar, a ordenar, a ler e a escrever. Teoricamente, eu sei que isso não é a regra, teoricamente, esse aluno ele já deve chegar no 6º ano sabendo ler e escrever, né, esses números, certo? De repente, ele possa não conhecer utilizando essa escrita aqui, o que nós vamos, os números racionais, né? Mas, ao menos os números naturais, esse aluno ele já vai conhecer. Então, já tem algumas coisas que o aluno ele já vai trazer, né? O que vai facilitar o nosso trabalho com essa habilidade. Por exemplo, comparar, falar qual número que é maior que o outro, por exemplo.
Então, o aluno no sexto ano, ele já tem que ter desenvolvido essa competência, né? E da mesma forma de ordenar. Então, é lógico, né, gente? Como eu falei, a gente sabe que essa não é a regra geral, né? Que o aluno já chega lá sabendo tudo isso, mas, teoricamente, esses verbos aqui estão indicando que isso é uma retomada de algumas coisas que o aluno já estudou, né? É uma retomada de coisas que o aluno já estudou até o quinto ano ali, né, em toda a sua trajetória escolar. E aí vai partir para a questão dos números racionais. Então, e aí a gente ainda vai ter que, depois disso, a gente vai trazer a questão desses números lá na reta, certo? Só um instantinho, deixa eu ver se é alguém aqui do grupo falando. Não, não é. Deixa eu só colocar aqui no silencioso. Então, essa habilidade, o aluno consegue. Deixa eu apagar isso aqui. Só um instante. Aí, gente, chegando. Bom, nós temos essa habilidade aqui. Gente, se o aluno ele consegue comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, e os números racionais com representação decimal finita, gente, o aluno ele já andou mais da metade aqui nessa habilidade, né? E aí, para a gente saber se ele está mesmo compreendendo, se ele está proficiente ou avançado, isso aqui, ó, é o que nós vamos utilizar para metrificar esse processo cognitivo aí que o aluno desenvolveu, certo? Mas, assim, nós vamos ter um outro encontro onde nós vamos falar dessa questão de progressão da habilidade. Nós vamos falar só sobre isso em um outro encontro. Por enquanto, o que a gente vai ver mesmo é a estrutura das habilidades, tá? E aqui nós temos, ó, um objeto de aprendizagem, que é sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e números racionais representados na forma decimal, certo? Então, essa parte aqui, ó, o objeto de aprendizagem, é de onde nós vamos tirar o nosso conteúdo. Só que o nosso conteúdo, ele tem que observar o que está sendo dito na habilidade. Primeiro, a gente vai ver aqui se os alunos conseguem ler, ordenar, escrever e comparar os números naturais e os números racionais. Bom, se ele consegue fazer isso daí, bom, aí a gente vai passar para essa parte aqui, que é utilizar, representar esses números representados lá na reta, né? E se ele consegue desenvolver esses processos cognitivos aqui, comparar, ordenar, ler e escrever, né? A partir aí da reta numérica. Beleza, pessoal? Estão conseguindo compreender isso aí? Ou já tinham bastante costume de trabalhar analisando a habilidade assim? Às vezes eu dou uma travada aqui, mas é nervoso mesmo, porque é pouco costume de estar fazendo esse tipo de trabalho, e daí, assim, sempre dá aquele frio na barriga, e parece que até agora não passou, mas eu estou aqui procurando fazer o melhor possível para que a gente possa fazer um encontro que vai ser útil, né? Vai ser útil lá na frente, vai ser útil para a gente desenvolver o nosso planejamento, certo? E aí, vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer contribuir? Alguém quer contribuir aí, falar alguma coisa? Vamos lá, gente. Ô, Giovanni, tá bem explicado aí, viu? Tá ok, tá ótimo. Tá ótima a explicação. Tá. Que bom. Fico contente. Então tá, vamos dando continuidade. Gente, eu vou acelerar aqui. É que caiu a conexão. Vocês me dão mais uns minutinhos, que a gente tinha preparado para ir até às 5, tá? Mas a gente já está encerrando.
Talvez o José Adelson quer falar alguma coisa aí, professor. Hã? José Adelson. Sim, pode falar, professor. A Denilson me quer falar. Pergunta aí, Denilson. Fica à vontade, Denilson, sua vez. Denilson, você não tem o que fazer não para estar falando o nome dos outros aí, Denilson. Quer vergonha essa cara tua, rapaz? Não, tá bom. Vamos aqui, então. Essa foi boa, hein? Essa foi. Eu tô aqui perdido aqui. Mas tá bom. Poxa, você viu o cara me... Você viu aí, Elião? O cara quer me detonar aí, mano. Rapaz, não largou de ser gaiato ainda, hein? O cara gaiato. Adenilson, se toca, rapaz. Então tá, vamos lá, pessoal. Olha só. E aqui nós temos a estrutura da habilidade, né? Só que aqui nós temos já as do ensino médio. Ó, aqui, só para a gente observar aqui o código alfanumérico, ensino médio 1, 3, que é do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. É uma habilidade que está para ser trabalhada do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Mate, que é de matemática. O 3, gente, esse primeiro 3 aqui, é porque essa habilidade, ela está ligada na terceira competência da matemática no ensino médio. Só para vocês terem ideia, vamos retornar aqui, ó. Aqui, nós temos as competências específicas para o ensino médio, certo? Aquela habilidade lá é uma habilidade que foi organizada para ajudar a desenvolver essa competência, tá certo? Então, aquele código alfanumérico lá está nos levando para essa competência, certo? Então, nós temos aqui, ó, interpretar e aqui nós temos o código, né, da habilidade, aqui nós temos a descrição da habilidade, aqui nós temos o objeto de conhecimento, certo? E aqui, do lado, nós temos algumas indicações e comentários sobre essa habilidade. Então, pessoal, quem está trabalhando no ensino médio pode utilizar o documento DRC do ensino médio, que lá já traz bastante coisa para o seu planejamento, inclusive ideias de conteúdo e de formas de trabalhar, né? Por exemplo, nós temos aqui essa habilidade, interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvam juros compostos por meio de representações gráficas ou análises de planilha, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. Gente, essa aqui é uma habilidade que não pode ser deixada de trabalhar na escola, né? Os nossos alunos, isso é uma questão de matemática financeira, né? Aqui, ó, conceito aqui de matemática financeira, que vai trabalhar sobre juros simples e juros compostos, né? E ainda tem aqui a questão das funções e gráficos de funções do primeiro grau e exponencial. Daí o que acontece? Muitas vezes a gente só trabalha isso tipo, com alguns probleminhas, coisa simples, é tanto, o tempo foi tanto, a taxa de juros é tanto, qual é o montante, né? Então, às vezes, fica muito preso nisso. O nosso aluno, ele acaba por não ter noção, por exemplo, de um sistema de capitalização, como está vindo aqui, ó, nas indicações, um sistema de capitalização composto, sobre a questão de investimentos, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, muita gente está mudando de vida a partir de investimentos, né? E isso são baseados em juros, em percentuais, acréscimos, decréscimos, ganho, perca, né? E, às vezes, o nosso aluno ele sai da escola sem ter a mínima noção do que é isso. Então, seria sempre muito bom que a gente conseguisse atrelar essas habilidades com esse tipo de conteúdo, né? Uma coisa que pode ser muito útil na vida dos nossos alunos. Vou avançar. Ó, tem mais uma coisa.
O orientativo sobre os lançamentos de avaliação traz as habilidades já separadas por bimestre. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Gente, na DRC, lá já tem essas habilidades aqui, elas já estão separadas por ano. Então, você tem todas as habilidades que precisam ser trabalhadas no primeiro ano, as habilidades que precisam ser trabalhadas no segundo e no terceiro. Então, já está tudo dividido lá, né? É só a gente se debruçar por cima esses orientativos aí. Ó, o orientativo sobre os lançamentos de avaliação traz as habilidades já separadas por bimestre e com uma organização em que podemos perceber que todas as habilidades, todas as unidades temáticas precisam ser trabalhadas e em todos os bimestres. Isso, gente, é lógico, tratando aí do ensino fundamental. Porque eu sempre vi aquelas habilidades lá na hora da gente fazer o lançamento de avaliação, e daí eu olho, tem lá a habilidade 1, a 2, aí depois a 17, a 30, aí depois vem de novo a 3, a 7, a 10. Tem uma coisa lá que parece uma sequência, mas um vai e volta, né? Eu nunca tinha parado para olhar. Daí agora, esses dias, eu estava olhando, certo? Eu vou trazer um outro arquivo aqui. Eu estava olhando isso e eu vi o seguinte, ó. Se a gente pegar aqui deixa eu pegar primeiro um outro arquivo. Aqui é o DRC, né, organizado aí por habilidades, e aí nós temos aqui, ó, a unidade temática números, certo? E aqui nós temos as habilidades e objetos de conhecimento. Então, aqui o 6º ano, eu tenho habilidades 1, 2, 3, certo? Então, aqui nós temos do 7º ano também, beleza. Agora, o que a gente vai observar? Isso daqui é a tela de lançamento de avaliação lá do 6º ano do ensino fundamental. Aí lá a ordem é assim. Deixa eu só... Opa! Aqui. Não faz isso comigo, não. Ó, a ordem lá tá assim, ó. Olha só. Habilidade. EF06MA01, aí a 02, depois vem a 03, e aí já vem a 14, né? Ó, elas estão colocadas assim lá. Eu sempre pensei, que bagunça que era essa, né? Mas daí eu fui olhar a questão das unidades temáticas. Essa daqui é da unidade temática números. A 3 também é. Aí, se a gente começar a observar, por exemplo, cada um aqui vai ser de uma unidade temática. Oh, meu Deus. Vem a 14, a 15 e a 16. Ó, aqui já é outra unidade temática. Depois vem a 30, 31 e 32, que aqui também já é outra unidade temática. Depois vem, ó, a 04, 05 e 6. Também já é outra unidade temática. Já vem a 17, 18. Outra unidade temática. E assim sucessivamente. E aí eu até deixei já anotado aqui para agilizar. Olha só. Se a gente for observar, nós temos aqui, ó. As 3 primeiras que estão lá para ser lançadas são da unidade temática números. Depois nós temos a 14 e a 15, que são a 14, a 15 e a 16. Opa, não, é só a 14 e a 15. A 16 já é de outra unidade, ó. Então nós já tivemos números, álgebra, a 16 é da geometria e aqui nós temos probabilidade e estatística, que é a 30, 31 e 32. A partir daí, você vai olhando, aí nós temos, ó, a 4, a 5 e a 6, que são, de novo, da unidade temática número, aí as outras que é de geometria, e as últimas aqui que são grandezas e medidas. E aí, essa sequência ela vai se repetindo.
Olha só, número, geometria, grandeza e medidas e probabilidade. Número, grandeza e medidas, geometria e probabilidade, e estatística. Mas o que acontece aqui, na verdade, é o seguinte, é que essas habilidades, elas foram colocadas aqui para ser trabalhadas dentro de um bimestre, né, que seria isso aqui, ó. Por exemplo, você trabalhar as unidades temáticas, número, álgebra, geometria e probabilidade, todas dentro do primeiro bimestre, tá certo? É impossível, né, você trabalhar tanta habilidade assim, eu sei disso, mas o que é interessante a gente saber? Gente, nós precisamos trabalhar essas 5 unidades temáticas durante um ano. O nosso aluno não pode sair da nossa escola sem ter trabalhado, aliás, não pode sair do ensino fundamental sem ter trabalhado essas unidades temáticas. Eu até coloquei aqui, ó, por exemplo, essas que estão ligadas, como essa daqui, elas têm o mesmo conteúdo. Quer dizer, você vai trabalhar um conteúdo e vai atingir 2 habilidades, certo? Tem que ter uma sequência como fundamental. Ah, tá, eu vou mostrar, Emiliana. Agora eu já vou mostrar. A sequência é que é mais complicado, realmente. Então, aqui nós temos, ó. Então, seria isso. Aqui nós já temos de novo. Ó, o que é trabalhado no ensino médio, ó, segundo bimestre. Isso aqui é o que deveria ser trabalhado no segundo bimestre, né? Aqui, o terceiro bimestre. E aqui, o quarto bimestre. Então, é por esse motivo que essas habilidades, elas estão meio que parece que elas estão embaralhadas lá no sistema, né? Mas, na verdade, é que elas foram organizadas para serem trabalhadas separadas por bimestres, já ali, beleza? Gente, essa parte aí ficou tranquilo? Bastante coisa, né? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Ok. Bom demais. Olha. Professor. Oi, pode falar. Só falar uma coisa, até eu mencionei no grupo mais cedo que eu tenho outro curso que começa agora. Oi. Final, tá bom? Não, tá tranquilo. Eu já vou colocar aqui no grupo o link Ô, gente, a lista de frequência, tá? Ok. Bianca. Bianca, isso. Aí você preenche lá, fazendo favor. Tá bom, obrigada. Então tá, por nada. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Você vai enviar a lista de frequência, professor? Vou colocar no grupo. Eu não sei se eu coloco no grupo ou se eu coloco aqui. Acho que eu coloco aqui, né? Coloca no grupo. Coloca aqui, ou no grupo também, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Se alguém daqui não conseguir preencher agora, depois eu mando para a pessoa, tá? Eu acho que é justo com quem está aqui. Depois, para evitar qualquer coisa. Tá bom? Pronto, já está aqui. Ô, Giovanni, o certo é você mandar aqui. Quem quiser, quem não der conta, pede no PV. Isso. Uhum, eu acho que é justo com quem está aqui, para evitar qualquer coisa. Já está aqui no chat, tá, gente? Bom, pessoal, a colega falou a questão do ensino médio. Deixa eu só abrir bem aqui. A questão que ela está colocada assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Oxi. Olha só. Aqui estão as habilidades, por exemplo, para o primeiro ano do ensino médio. Nós temos deixa eu aumentar um pouquinho. Temos o código da habilidade, a habilidade, o objeto de conhecimento,
e o exemplo de objetivo de aprendizagem. Aqui dá algumas indicações de como trabalhar, de conteúdo, né, uma coisa mais específica, tá certo? É muito bom, gente, quem vai trabalhar com determinada habilidade, vem aqui ler essa parte aqui, ó, exemplos de objetivo de aprendizagem. Gente, não deixa de olhar essa parte aqui, tá? E aqui, ó, o que acontece? Nós temos, ó, essas habilidades aqui, elas estão colocadas de forma a atender às competências. Vocês podem observar, por exemplo, ó. Ai, perdi a conexão de novo. Não acredito. Meu Jesus. Aqui, ó. Eu acho que a única coisa de sequência que eu consegui identificar aqui nesse documento é em relação às competências. Que aqui, ó, essa habilidade, por exemplo, é da competência 1, essa também dá 1. Aí aqui já começa, aqui já fala da competência 3, aqui é a competência 2, né? Competência 3, competência 3, competência 4. Então, aqui no ensino médio é mais difícil estabelecer aí uma sequência por bimestre, né? Mas o que pode ser feito, gente? Eu acho que a gente ainda tem que desenvolver um trabalho em conjunto, né? Tipo, sentar e observar, não, vamos colocar essas aqui para o primeiro bimestre, essas aqui para o segundo bimestre, essas aqui para o terceiro e outros para o quarto, porque a gente pode fazer isso, e eu acho que esse movimento, né, acaba sendo um tanto poderoso se a gente conseguir desenvolver, né? Deixa eu ver aqui no chat, beleza. Gente, então, por hoje era isso, né? Pedindo aí desculpa em relação às nossas quedas de internet, já que eu não tenho muita culpa nisso mesmo, né? Mas desculpa mais pelo horário mesmo. A gente marcou às 17, já são 17h22, mas muito bom a participação de vocês, quero agradecer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Esse material, ele vai ser disponibilizado para a gente? Eu vou postar lá no grupo esses slides aqui, e lá nas referências eu já coloquei lá, cada um, o link, tá? Você vai só clicar lá e já vai ser direcionado para cada um desses documentos que eu usei para montar esse slide, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza, mais alguma coisa? Tranquilo, gente? Então é isso aí, pessoal. Muito bom, obrigado, Eliandro. Eu que agradeço a participação de vocês. Só quero solicitar uma coisa de vocês. Gente, falem mais, né? Eu sei que todos vocês têm muito a contribuir, né? Então, nas próximas reuniões, eu vou deixar o tema eu vou liberar o tema um pouquinho antes, e daí, de repente, vocês já vão observar alguma coisa para trazer para a nossa reunião, viu? Então, tá ótimo, gente, muito obrigado. Quem não preencheu ainda o formulário de frequência, de participação, aliás, só clicar no link aí no chat, tá bom? E muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Valeu, Célio, muito obrigado. Até, Gleudson. Até mais.